This is your Peace Prize. There is also a beautiful medal. Nesta semana, a FIFA viveu um dos seus momentos mais vergonhosos. Criou uma taça para presentear Donald Trump. E inventou também um motivo: serviços prestados à paz mundial. O constrangimento foi visível. Dirigentes de vários países passaram a questionar como o Gianni Infantino vem rasgando o manual do futebol para agradar ao anfitrião da Copa de 2026. Mudou o local do sorteio a pedido de Trump. Entregou o palco principal ao chefe da Casa Branca. Abriu mão da exigência de que o país sede acolha torcedores de todas as seleções e ignorou o veto de entrada a presidentes de federações, como do Irã. Tamanha submissão chocou até Joseph Blatter, o ex-presidente que tantas vezes curvou a FIFA a ditadores e governos. "Escandaloso!", exclamou ele. A régua moral bateu no chão. Regimes autoritários entenderam há décadas o poder do esporte. Eu sou Jamil Chad. Este é o De Cabeça para Baixo. E hoje eu conto duas histórias que mostram que afagar o ego desses anfitriões não é exceção na história dos Jogos Mundiais. A primeira Copa abertamente manipulada foi a de 1934. Benito Mussolini viu no torneio um instrumento perfeito de propaganda fascista. Queria exibir uma nova Itália, corajosa, vigorosa, superior. Controlou obras, protocolos e detalhes e ordenou não apenas a entrega da Jules Rimet, a taça, mas também um segundo troféu, a Copa del Duce, um colosso de metal, maior que o da FIFA, ostensiva, feita para ofuscá-la. O envolvimento era tal que o próprio Jules Rimet diria depois: quem organizou a Copa não foi a FIFA, mas Mussolini. O time italiano não era o melhor do mundo, e o ditador sabia disso. Por isso, antes da Copa começar, importou argentinos vice-campeões de 1930 com origem italiana. Por verdadeiras fortunas, Mussolini trouxe de Buenos Aires o capitão Luisito Monti e os pontas Raimundo Orsi e Enrique Guaita. A seleção argentina, assim, chegaria desfalcada ao torneio. O Uruguai, campeão de 1930, sequer faria a viagem até a Europa, uma resposta ao boicote italiano em Montevidéu, 4 anos antes. A FIFA, refém, aceitou até que a Azzurra jogasse com árbitros escolhidos pelo regime. O caso mais rumoroso foi a indicação do jovem sueco Ivan Eklund para Itália e Áustria. O melhor time do mundo, então, o Wunderteam de Matthias Zinderlar, o Mozart do futebol. A seleção da casa venceu com um gol impedido e foi empurrada até a final. No Estádio Nacional de Roma, convertido em palanque, em 10 de junho de 1934, a Itália venceu a Tchecoslováquia. Mas não foi fácil. O tempo regulamentar terminaria empatado em 1-1. Na prorrogação, Angelo Schiavio marcaria o gol do título. Quando o apito final soou, um país comemorou a conquista. E nos camarotes, Mussolini viu sua estratégia funcionar. Enquanto eram entregues os troféus, o estádio era tomado pela Giovinezza, o hino fascista. A manchete do dia seguinte cravou a instrumentalização. Abre aspas. Il Duce congratula os jogadores italianos pela conquista. Fecha aspas. 4 anos depois, em Paris, com os tambores da guerra já soando, uma nova taça.
Antes da final, Mussolini mandou um telegrama aos jogadores: vincere ou morire, vencer ou morrer. A Itália manteve o título, derrotando a Hungria por 4-2 na final. A cobiça não parou na guerra. Com o mundo suspenso, Il Duce ordenou que seus homens encontrassem a Jules Rimet, desaparecida em meio ao conflito. Anos depois, descobriria-se que quem salvou o troféu foi o dirigente Ottorino Barassi, que o escondeu numa caixa de sapatos debaixo da cama. Nem a batida da polícia fascista o achou. Em 1946, no primeiro congresso da FIFA pós-guerra, a taça ressurgiu e Barassi foi recompensado. Virou vice-presidente da entidade e, anos depois, seria enviado às pressas ao Brasil para ajudar a concluir os preparativos da Copa de 1950. O sucesso de Mussolini virou aula para outro ditador europeu. Em 1931, antes de Hitler tomar o poder, o COI já havia escolhido Berlim para ser a sede da Olimpíada de 1936. Chanceler, ele abraçou os Jogos como projeto de Estado, convencido por Joseph Goebbels. O governo despejou 42 milhões de marcos alemães no Parque Olímpico e num estádio para 110 mil pessoas, à época o maior do mundo. Como com a FIFA e Il Duce, Hitler passou a comandar o show. Theodor Liewald, presidente do Comitê Olímpico Alemão, caiu por ter uma avó judia. Entrou Hans von Jammer und Osten, da SS, para garantir que os atletas alemães fossem arianos. Judeus como Daniel Prenn, no tênis, e Erich Segelj, do boxe, foram excluídos, assim como ciganos, entre eles o campeão Johann Trollmann. O capitão Wolfgang Fürstner, responsável pela Vila Olímpica, suicidou-se após ser removido do cargo. Ele havia sido escolhido para liderar as tarefas antes da chegada dos nazistas ao poder. Mas, por ter família judia, foi substituído por Werner Gilse, que ficou com todos os créditos. As medidas abririam um debate sobre boicote, sobretudo nos Estados Unidos. Mas, após uma ofensiva do regime nazista que prometeu garantias e mobilizou o lobby, o boicote murchou. Venceu a narrativa chapa branca. Os jogos são dos atletas, não dos políticos. 51 países compareceram, um recorde para a época. O nazismo, porém, precisou ser maquiado. Hitler ordenou que todas as delegações fossem recebidas com tapete vermelho. Cartazes em hotéis e restaurantes que proibiam a entrada de judeus desapareceram. Jornais antissemitas sumiram das bancas. Entrevistas com judeus, autorizadas, mas com a ajuda do Estado. O órgão responsável por essa incumbência era a Gestapo. No dia 1º de agosto de 1936, sob um coro de 3.000 vozes cantando "A Alemanha acima de todos", os jogos começaram. 16 dias depois, a Alemanha liderava o quadro com 89 medalhas, à frente dos Estados Unidos, com apenas 56. Assim como as Copas para Mussolini, os jogos seriam um sucesso para a imagem da Alemanha. Jornais da época destacariam como os estrangeiros haviam sido bem recebidos e elogiariam a organização dos alemães. Foi também documentado pela cineasta Leni Riefenstahl no longa Triunfo da Vontade, uma obra-prima da propaganda financiada pelo regime nazista. Houve, porém, um detalhe que estragou a festa de Hitler. As vitórias do americano Jesse Owens nas provas de 100 e 200 metros rasos, revezamento de 400 metros e salto em distância.
negro, o atleta desmoralizaria a tese nazista da superioridade branca. A FIFA se curvou a Donald Trump. Mas o que acontecerá em campo na Copa de 2026 ainda está em aberto. E o VAR da história mostra que não aceita lobby. Apresentação: Jamil Chad. Roteiro: Jamil Chad e Thaís Reis Oliveira. Produção: Mariana de Mello. Edição de som: Carlos Melo e Lola Magalhães. Coordenação editorial: Thaís Reis Oliveira. Este episódio contém trechos de áudio do canal público C-SPAN dos Estados Unidos.